Então, boa tarde, Zeli. Vou tentar agora responder as tuas questões através do vídeo, como você pediu. Então, veja, a primeira questão lá que era o que me motivou a lecionar comunicação. Eu acho que é bem bacana, talvez, contar um pouco a minha história na docência, né? Eu inicialmente trabalhava no colégio, a minha formação é Direito e Publicidade, as duas graduações que eu fiz. Eu também comecei a graduação em Sociologia, mas por conta do mestrado eu acabei daí desistindo. E o que acontecia na época, né? Eu trabalhava com duas matérias no colégio, dava aula de História e de Filosofia, no antigo Colégio Terceiro Milênio, e também trabalhava em preparatório para concurso público. E daí em 2003 abriu uma possibilidade de trabalhar como professor substituto na Universidade Federal do Paraná, o concurso abriu, né? A professora Mara Mensagem se afastar por conta do doutorado, e eu assim, acabei vendo o edital meio em cima do horário, meio nos últimos dias assim, falei, custa nada, né? Vou tentar lá ver, tentar a sorte, né? Até então nunca tinha dado aula para publicidade, né? Pensei, putz, vamos tentar ver o que acontece. Na época a matéria era trilha da comunicação, que era a cadeira que estava sendo feito o concurso. Daí eu fui lá, eu lembro no dia deu alguns problemas com relação à inscrição, porque eu não tinha nem terminado direito o mestrado, nem tinha começado o mestrado na verdade. Eu tinha uma especialização só e, enfim, daí acabou dando certo a inscrição, muito embora tinha dado uns problemas no dia e eu acabei me inscrevendo. Daí no dia que eu passei na primeira etapa, na segunda, inclusive na terceira etapa que seria lá a banca, né, que seria a prova prática, eu na época era funcionário público, trabalhava com direito, era assessor na Secretaria de Segurança Pública. Eu cheguei um pouco atrasado no dia, cheguei correndo, cheguei todo suado, cheguei de terno e gravata. Aos meus olhos eu fiz uma banca assim horrível, né, porque eu tive que encurtar lá o tempo da minha banca, né, porque eu acabei chegando infelizmente um pouquinho atrasado lá na sede da Federal. E eu pensei comigo mesmo naquele dia, né, era uma quarta-feira, falei, nunca isso vai dar certo, né, imagina, fiz uma aula horrível, inclusive o tema que no dia anterior eu tinha sorteado era Marshall McLuhan e a Aldeia Global. E, inclusive eu tenho até hoje os rascunhos, eu me lembro que eu tive que preparar de um dia para o outro, eu fui lá, corri na biblioteca, emprestei os livros, eu tenho até hoje, né, eu fiz lá um esqueminha para tentar na hora poder montar minha aula. Na época ninguém usava multimídia, imagina, isso foi em 2003, a Federal na época nem tinha isso também. E daí eu fiz, 10 dias depois acabaram me ligando lá para o meu trabalho, né, porque eu era assessora, a secretária do departamento atendeu e falou que era da Universidade Federal. Eu pensei, vamos dizer que agradeceu a participação, mas não deu certo e eu acabei passando no concurso, para minha sorte, né, tinha 23 anos na época, foi uma surpresa assim, sem tamanho. E daí logo depois que eu passei no concurso, fiquei super feliz, tal, acabei conversando com algumas pessoas e daí me chamaram para trabalhar na faculdade onde eu tinha feito, não é, o curso de publicidade, para participar de uma banca, tinham outros candidatos também, inclusive eu ia trabalhar com curso de turismo, não era nem para o curso de publicidade. E também fui lá, meti as caras assim meio away assim, acabou dando certo. E daí eu comecei a trabalhar com publicidade, como digo assim, meio por acaso, assim, não imaginava que fosse dar aula especialmente para publicidade, imaginava que eu fosse dar aula para o direito, que até era, na época, aquilo que eu estava mais vocacionado, assim, indicado para fazer. E eu acabei me apaixonando por isso, aos pouquinhos fui deixando a minha profissão no colégio, dava aula no colégio de manhã e era funcionário público a partir das 10 horas da manhã em diante lá, e fazia um horário bem complicadinho lá na Secretaria de Segurança, mas era o que podia para unir lá o colégio com o meu emprego público. E daí, logicamente, aquilo me motivou e eu acabei gostando e até hoje, como eu brinco, eu estou nesse meu... Né, é uma espécie de não digo uma vocação, mas é uma coisa que você se apega. É um gosto muito bacana, assim, é a minha missão, como eu brinco, né? Eu acho que a gente é meio que... Professor, hoje em dia tem uma questão meio de sacerdote, assim, ele escolhe uma vida e como eu sempre brinco, né, quem está nessa profissão, hoje em dia no Brasil, as pessoas que, né, muitas vezes não imaginam isso, podem ter certeza que não é pelo salário. É por amor mesmo, né, porque gosto mesmo, sabe? Porque existem esses mitos que o professor tem 2 meses de férias, que também é uma baita de uma inverdade. Esse professor trabalha pouco. Na verdade, hoje é domingo, eu estou aqui arrumando as coisas para o doutorado amanhã, né? Depois eu tenho prova no doutorado, agora está acabando o ano, não penso que no doutorado não tem prova. A gente trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Então, quem está hoje em dia no ensino superior no Brasil, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, é por amor. Isso é fato. E daí tem a perguntinha número 2, quer dizer, quem foram as pessoas que me inspiraram nessa minha trajetória? Eu acho que seria até um tanto quanto falta de educação da minha parte mencionar uma pessoa só, até porque eu sempre tive a grata, né, a alegria de ter mestres assim muito competentes. Tanto na Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz a faculdade de Direito
iniciei lá a faculdade de Sociologia, que eu não pude concluir, quanto, né, na publicidade, na Unicuritiba. Eu sempre tive professores assim maravilhosos. Lógico, a gente tem alguns que infelizmente não desempenham a função com tanto esmero, então eu vou tentar mencionar alguns. Assim, eu acho que uma pessoa muito marcante foi quem me orientou na faculdade de Direito, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que hoje em dia é nosso reitor na Universidade Federal do Paraná, né, o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, que foi meu co-orientador, que na época dava aula no Unicuritiba, hoje em dia dá aula na Federal também de História do Direito, o professor Celso, né, que na época era nosso professor de Filosofia do Direito também, que faz parte da minha banca, foi uma pessoa muito inteligente, o professor Celso Ludwig. Daí, nós, na Faculdade de Direito, o professor Wilson Ramos, né, que todo mundo chamava de Xixo, o professor João Galberto, enfim, são tantos nomes assim bacanas, a própria professora Maria da Glória, que hoje em dia é a nossa decana no Unicuritiba, enfim, seria até tanto quanto falta de esta da minha parte citar os do direito, assim, né? Da publicidade também o professor Fabiano Pucci, que foi meu professor aí, hoje em dia é meu coordenador no Unicuritiba, uma pessoa muito inspiradora, o professor Percy Klein, que hoje em dia é meu colega, que trabalha na matéria de psicologia. Nossa, são tantas pessoas, assim, a professora Eliane Basílio, que hoje também é minha colega, eu acho complicado, assim, a especialização no mestrado, o professor depois o MBA, o professor Klaus Frey, que é meu orientador, o professor Samira Kaljak, enfim, são tantos nomes assim, né? O professor Denis Rezende, que na época foi coordenador depois do mestrado na PUC, né? O professor Fábio Duarte, que hoje em dia é o atual coordenador lá do mestrado onde eu estudei na PUC. Então são pessoas maravilhosas, assim, então para não dizer que eu sou uma pessoa assim mal educada e acabei esquecendo de alguém, eu acho que a pessoa mais inspiradora de todas foi a minha mãe, né? Como eu sempre brinco, né? A minha mãe foi professora, é professora até hoje, ela vai se aposentar agora, é professora da rede estadual. Na época que eu a conheci, né, nasci, ela já era professora de artes e ela abraçou essa profissão com um amor muito grande, porque não é fácil ser professor de colégio, ainda mais de rede pública. Minha mãe inicialmente dava aula em colégio particular, minha mãe trabalhava com crianças especiais, tá? Porque uma das pós-graduações agora da minha mãe é justamente nessa área. Minha mãe tem 4, está fazendo a 5ª pós-graduação agora, pessoa assim muito inspiradora nessa praia de estudar, de correr atrás, e ela sempre falava para mim assim, filho, não faça, eu queria fazer história na época do início, né? Logo no meu começo do vestibular, ele falou assim, não, filho, faça um curso que preste, não vá dar aula. E não adianta, eu vim na família de professores, minha mãe é professora, meu pai foi uma época foi instrutor também, né? Deu aula, minha irmã é professora, esse professor, e é algo que de certa maneira ganha o teu coração. E depois que você se apaixona por isso, né, dificilmente você consegue abandonar essa carreira, é uma coisa que acaba, né, fazendo parte do teu dia a dia, acaba entrando no teu DNA. Depois, hoje, uma das principais referências na minha profissão, e eu acho que a gente merece enaltecer essa figura, que é uma figura assim brilhante, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente inteligente, é o professor Sérgio Menezes, que foi o vencedor do prêmio ano passado, que foi meu professor, e hoje em dia eu tenho a grata, como eu sempre digo, honra, né, de trabalhar com ele na Universidade Positivo. Né? O professor Sérgio Menezes é uma pessoa assim, que tem um conhecimento assim, super vasto, não só na área dele, que seria a redação publicitária, mas é uma pessoa que conhece muito de arte, muito de música, muito de história. E ele é uma pessoa assim que tem um bom humor, muito ao mesmo tempo ácido, mas é uma pessoa muito engraçada, assim. E hoje, como nós temos os nossos gabinetes ali muito próximos, né? Eu tenho a grata alegria de poder trabalhar assim 2 gabinetes ao lado dele. E eu sempre que eu posso, assim, eu vou lá na sala dele conversar com ele, porque ele é uma pessoa assim que sempre nos recebe de coração aberto. Os alunos muitas vezes acham que ele é meio brabo, meio mal, meio rígido, mas ele sempre faz isso porque ele quer que o aluno saia bem informado, tal como eu, né, na época, saí. Eu lembro que quando, né, nós éramos, né, alunos, ele foi um professor em 99, imagine há quanto tempo atrás, 18 anos atrás. Eu lembro do primeiro dia que a gente o conheceu, né, começou lá o semestre, ele era nosso professor de redação publicitária. E foi muito engraçado, assim, porque ele estava parado na porta, assim, olhando todo mundo entrar, e ele tinha um hábito, né, muito engraçado, que durante um tempo eu incorporei, depois hoje em dia eu não uso mais, eu faço algo parecido, acho que de certa maneira eu sou discípulo dele. Ele colocava a caneta assim na gola da camiseta, que era uma coisa muito engraçada, assim, né, uma coisa bem de redator, assim, ele usava uma caneta, acho que era uma Vassa, era uma Parker, e hoje é engraçado que eu meio que adquiri esse hábito porque eu uso, né, as canetas assim no bolso da calça. Acho que eu acabei fazendo uma adaptação do método Sérgio Menezes de guardar canetas em lugares, né, estranhos assim, ou diferentes. E ele deu assim uma aula assim maravilhosa, e era engraçado porque nessa época os professores,
não usavam como usam hoje o multimídia. As aulas eram feitas na transparência, no reto projetor. Eu lembro que essa primeira aula ele não trouxe transparência nenhuma. Ele simplesmente chegou na sala, deu bom dia, escreveu no quadro assim alguns tópicos que ele ia mencionar para a gente ficou assim meio intrigado o que ia acontecer, e ele deu uma aula assim maravilhosa. E eu lembro que eu aprendi várias frases assim com ele, assim, porque eu digitava depois das aulas, eu anotava assim, chegava em casa, digitava, eu tenho as aulas dele até hoje guardadas. Um dia eu mostrei para ele, ele não acreditou, né? Imagina, são 18 anos de arquivos que eu vou salvando de backup em backup, em backup, em backup. E ele fala assim que, uma frase que eu gosto muito dele, que eu uso hoje em sala de aula, que é dele, é assim, que o bom é o inimigo do ótimo. Que a gente não pode se contentar com pouco quando a gente é publicitário. Eu lembro que a gente tinha aula de título publicitário com ele, e ele obrigava a gente a fazer milhares de títulos. Milhares. Assim, a gente sentava lá e ficava fazendo título. E isso muitas vezes me deixava assim, extremamente, entediado fazer isso, né? Ficava uma manhã lá fazendo títulos, né? Uma coisa que eu achava naquela época desnecessária. E hoje eu vejo que a melhor forma de você trabalhar com excelência é o esforço. Não adianta. Ou você se esforça, ou você se esforça, porque o talento em si é como um diamante bruto. Ele não brilha. Você, com o teu esforço, com o teu esmero, é que faz com que algo atinja lá o brilho que seria a excelência. Então, se eu tivesse que escolher alguém inspirador, assim, na minha profissão, seria esse meu colega, esse publicitário de mão cheia, que é o professor Sérgio Menezes. E por último, a questão 4, que solicita que eu diga como é que foi receber essa homenagem, como é que isso me incentiva. Me incentiva demais, assim, me incentiva principalmente pelo fato de ser assim um prêmio que quem realmente escolheu não foram pessoas do mercado ou os meus amigos, muito embora alguns tenham votado, mas foram os nossos, na maior parte dos casos, nossos alunos, assim. É por isso que isso particularmente me deixa assim, muito tocado, assim, emocionado, porque eu percebo que foi uma coisa assim extremamente sincera por parte deles, assim, porque não é algo que a gente possa dizer assim, aconteceu um chuncho, alguém que comprou o prêmio, como muitas vezes percebe esses prêmios que infelizmente são feitos para agradar alguém. E eu fiquei muito feliz, assim, porque o processo de orientação, como eu digo, e eu sempre repito isso no começo do ano, quando eu vou conversar com os meus orientandos, não existe uma disciplina do mestrado, do doutorado, ou de qualquer outro curso que porventura eu tenha feito, ou que exista, nem na pedagogia, como orientar um aluno. Não existe. Sabe, o que você aprende no mestrado, e agora eu aprendo no doutorado lá, são técnicas de sala de aula, metodologia de ensino, a gente faz cursos lá, eu fiz agora 2 cursos lá de resolução de conflitos de sala de aula, novas formas de você adaptar as tecnologias para uma sala de aula de ensino superior. Agora, orientação de TCC não existe uma aula, não existe um método. E eu procuro com os meus orientandos ser muito sincero, assim. Eu brinco que eu os adoto no início do ano e eu só os deixo no final do ano. Porque eu, praticamente, sou um orientador, assim, ao mesmo tempo, modéstia à parte, muito gentil, assim. Acredito que eu sou bastante, digamos assim, aberto e eu oriento os alunos, assim, muitas vezes na internet. Como eu tenho insônia e durmo pouco, assim, eu durmo em média umas 3, 4 horas só por dia. De madrugada, os alunos me mandam, assim, um recado e eles ficam assustados, logo depois eu já respondo. Eu acabo acordando todo dia em torno de umas 4h40, 5 horas, por desespero da maior parte das pessoas quando ouvem eu dizer algo como isso. E então, mas ao mesmo tempo eu procuro comprar as ideias dos alunos, que eu acho que é uma coisa muito importante por parte do orientador. Eu acho que o orientador ele tem que ser assim um bom timoneiro, ele tem que conduzir lá o aluno por um caminho muitas vezes que ele desconhece, mas o professor, o orientador, ele tem que dar segurança para o aluno. Ele tem que ser rígido no momento de cobrar, mas ele tem que transmitir para o seu orientando uma segurança. Ele tem que mostrar para o aluno assim, olha, aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto. Ainda mais se fui eu que dei essa sugestão. Eu acho que isso que é muito importante e isso que torna o nosso ensino assim tão maravilhoso. E por fim, eu acho que o mais importante para deixar como mensagem, eu acho que isso, para quem for caso ver esse vídeo, eu acho que o segredo da docência está em fazer as pessoas conseguir obter o máximo daquilo que elas têm. E aliado a isso, eu digo para meus alunos assim, a faculdade é um lugar para você ficar feliz. Sabe, eu sou uma pessoa assim, incentivadora de um ambiente agradável, um ambiente que as pessoas sorriam. E eu sempre chego na sala de aula feliz, assim, eu de manhã cedo, antes de começar a aula, eu vou na academia, então eu chego já meio pilhado para dar aula. Eu já chego lá acendendo a luz e
às vezes brincando, pulando no tablado para todo mundo acordar. E eu vejo que às vezes eles meio que estão meio dormindo assim, mas no final assim, eu ganhando o sorriso deles e o coração, eu acho que eu atingi a minha missão. Já que a gente vive num mundo assim, muitas vezes tão difícil hoje em dia, com tantos problemas, a gente vê os nossos alunos muitas vezes que, enfim, tem as mais diversas dificuldades financeiras, familiares. Eu acho que a faculdade, e principalmente nós, professores, a gente tem que ser um porto seguro para os nossos alunos, né? Num mundo que carece de tantas referências, né? Por mais que o professor não tenha essa obrigação, e logicamente isso numa faculdade nos exige, a gente tem que ser o braço, a mão amiga do nosso aluno. A gente tem que saber conduzir o aluno pelo caminho correto. O que a gente julga correto, né? Porque a gente nunca vai saber a verdade absoluta. Mas é isso, eu queria agradecer novamente você, Gisele, o pessoal do Troféu Imprensa, né, pela homenagem. Eu confesso que eu fiquei bastante emocionado com o prêmio, eu não esperava a indicação, muito menos ganhar e ganhar com a margem de quase 50% dos votos, o que me deixou, né, extremamente feliz. Mas é isso, obrigado, sucesso para vocês todos e um ótimo finalzinho de domingo para nós. Obrigado.